Olá pessoal, hoje corrigindo, resolvendo as questões do vestibular da UERJ 2026, primeiro exame de qualificação, as questões de matemática. Tem uma questão que fica lá na parte do texto base e 7 questões na parte de matemática. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. A questão número 8, que é a questão que fica no texto base, observe ainda na imagem da Baía de Guanabara os pontos A em Magé, está aqui, B na Ilha de Paquetá e C na Ilha do Governador. Admita que uma embarcação navegue sempre em linha reta do ponto A até o ponto B, percorrendo 6 quilômetros, então aqui são 6 quilômetros. Em seguida, de B até C por mais 5,3 quilômetros. 5,3 quilômetros. Por fim, retorne de C até A. De C até A, ele faz depois o caminho. Admita ainda que o triângulo ABC, então deixa eu logo fechar aqui, ABC, é retângulo em B. Então aqui tem um ângulo reto, ele é triângulo retângulo. A distância entre os pontos C e A em quilômetros é aproximadamente igual a... Bom, não tem segredo nenhum que aqui dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Então essa distância que eu vou chamar de D, a gente pode fazer que D ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, né, é igual a soma dos quadrados dos catetos. 6 ao quadrado mais 5,3 ao quadrado. Aqui eu acho que o problema é que testar mais a capacidade de você fazer conta com decimal, né? Então, vamos fazer aqui o 5,3 ao quadrado, que seria o mais complicadinho. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 5, 25, 26. Então, aqui, 9. 5 e 5, 10, vai 1. 2, 8, 28. São duas casas decimais, porque é 1 vezes 1, então duas casas decimais, 28,09. Então, isso aqui dá 6 ao quadrado, 36, mais 28,09. Isso aqui tem o prazer de dar 64,09. Então, D é igual a raiz quadrada de 64,09. Raiz quadrada de 64 é 8, então vai dar bem perto, né? Aproximadamente 8. E ele quer uma resposta aproximada. Ele fala aqui, aproximadamente. Então, letra B, 8. O 5,3 ao quadrado teria outro jeito de fazer também, mas aí é você se lembrar na hora de fazer ou não. O 5,3 ao quadrado você pode fazer 5 mais 0,3 ao quadrado e aí aplicar o produto notável. Quadrado primeiro, que é fácil, 5, 25, mais duas vezes o primeiro para o segundo, então 2 vezes 5 dá 10, vezes 0,3 dá 3, então 25 mais 3 já dá 28. E aí o quadrado do segundo, que é 0,3 ao quadrado, é 0,09. Já ia dar o 28,09. Mas, enfim, fazendo a conta também dá certo. Vamos lá. Questão número 28 da parte de matemática. Sabe-se que 1 radiano é a medida do ângulo central θ igual a AOB, de uma circunferência cujo arco AB tem o mesmo comprimento do raio OA. Então, o que ele está dizendo? Se eu tenho um raio aqui, se o θ for igual a 1 radiano, que é o que ele fala aqui, 1 radiano, esse comprimento é o próprio raio. Aliás, essa é a definição de radiano, né? Um radiano é o arco que faz com que o comprimento desse arco seja igual ao raio da circunferência. Ele só explicitou isso aqui. Admita que uma partícula percorra em uma trajetória circular de raio OA, vamos imaginar aqui o mesmo círculo, né? Igual a 300 centímetros. Então, o raio agora é 300 centímetros. Então, vou fazer aqui de novo. Perdoem o círculo aqui. Aqui é 300. Um arco de circunferência que mede 600. Ele agora andou 600. Bom, ele quer saber a medida do ângulo central. Bom, o ângulo central é sempre o ângulo do arco, né? O valor do arco. Então, aqui, se eu tinha 1 radiano quando é o raio, então 1 radiano é quando eu teria 300 centímetros. Para saber quantos radianos são, né, vou botar aqui um X, para quando for 600 centímetros o comprimento desse arco. Fazendo a regra de 3, né,
igual a 600, né, produto cruzado, dividido por 300, que dá 2 radianos. Letra A. Então, aqui esse ângulo são 2 radianos. Vamos lá, questão 29. Para determinado tipo de aplicação financeira, essa aqui parece complicada, mas não é não. Um banco oferece a taxa de juros de 12% ao ano. Do rendimento obtido nessa aplicação é descontado apenas o percentual de imposto de renda, de acordo com a tabela a seguir. Então aqui tem uma regrinha, de acordo com o número de dias que você aplica, qual é o desconto. Assim, se um cliente deixar o dinheiro aplicado nesse banco por 800 dias, seu rendimento em um ano, já descontado imposto de renda, será igual aos 12%, que ele falou aqui, vezes 0,85. De onde que ele tirou esse 0,85? Esse 0,85 nada mais é do que descontando os 15% quando você tem acima de 720 dias. 800 se encaixava nessa parte aqui da tabela. Então, quando você tem um desconto de 15%, significa que você fica com 85% dele. 85% traduzido em número decimal é 0,85, então 12% vezes 0,85 que dava os 10,2%. Até aqui tudo ele falou. Considere que esse banco passou a taxa de juros para 13,5% ao ano. Então agora a taxa de juros, né, o índice de juros, é igual a 13,5% ao ano. AA. Mantendo as demais condições. Com essa nova taxa, o rendimento anual para o dinheiro aplicado por 300 dias, então 300 dias vai se encaixar aqui nessa faixa, de 181 a 360. Logo, o que eu tenho que usar agora é um desconto de 20%. Se eu desconto 20%, eu fico com 80%. 80% traduzido para número decimal, 80 dividido por 100, todo percentual é uma divisão por 100, dá 0,8. Então, o meu rendimento, já descontado em imposto de renda, eu vou chamar de R, tá? É igual a 13,5% vezes 0,8. Então, eu tenho que fazer essa continha. 13,5 vezes 0,8. 13,5 por 0,8, eu costumo fazer assim para ser rápido numa prova, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2, continua sendo a mesma coisa. Então, 13,5 vezes 0,8 é a mesma coisa que 13,5 vezes 2, 27. 27 vezes 0,4. Que aí fica mais fácil agora de fazer a conta. 7 vezes 4, 28, vão 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Como tem um decimal aqui, 10,8%, porque isso aqui já tinha um percentual. Então, letra D de dado. Beleza? A gente vai resolvendo e vai dando os macetezinhos aí para outras oportunidades. Vamos lá, questão 30. Em uma padaria, o custo total de produção dos pães é composto de 3 itens. 30% de mão de obra, então vamos anotando aqui. 30% de mão de obra, vou botar MO, ok? Matéria-prima representa 50% do custo e 20% de energia elétrica. 20%. Admita as seguintes elevações percentuais sobre o custo desses itens. 10% na mão de obra, então a mão de obra aumentou 10%. Não sei se vocês se lembram, aumentar um valor percentual qualquer, então vamos supor, eu tinha 100%. Se eu aumentei 10%, eu passei a ter 110%, que basicamente é multiplicar esse valor por 110 sobre 100, ou seja, multiplicar por 1,1. Então, aumentar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,10, tá bom? Então, aqui ele vai passar a ser 30% vezes 1,10. Vou falar assim que fica mais fácil de perceber. Isso aqui vai dar 3 vezes 11, 33%. Aqui, a matéria-prima vai aumentar 20%. Então, vai ser 50% vezes 1,20, que é o 100% mais os 20%. Como o denominador é 100, fica 1,2. Isso vezes isso vai dar 60%.
20%. Né? 12 vezes 5 dá 60. No terceiro aqui, vai aumentar 10%. Então, é 20% que ele representava, agora ele aumentou 10%. Então, vai ficar vezes 1,10, que nem o de cima. Então, 22%. Somando tudo, isso aqui dá 5, 3 mais 6, 9, 2, 11, 115%. Então, ele antes era 100%, passou a ser 115%. Qual foi o aumento? O aumento foi de 15%, letra C. Próxima. 31. Para a fabricação de até 1.000 embalagens, uma indústria tem o custo fixo inicial de R$ 400, somado ao custo de R$ 3 por unidade produzida, sendo cada embalagem vendida por R$ 6. Então vamos lá. Eu tenho um custo inicial de R$ 400, eu já vou destrinchar isso na equação que ele deu, tá? Ele falou que o custo total de produção é 400, então isso aqui é o valor fixo, né? Independe de quantas unidades eu produzo, que aqui X é a quantidade de embalagens que eu produzo, o X está entre 0 e 1.000, que é justamente o que ele fala, que é só até 1.000 embalagens. Então, isso aqui já está expressando o que colocou aqui. A única coisa que tem aqui a parte é que cada embalagem é vendida por R$ 6. Beleza. Se o valor de cada embalagem, né, para ser vendida é R$ 6, o valor de venda é 6 vezes X, ou seja, o número de unidades que eu vender, multiplicando por 6, dá o valor da venda. Então, essa segunda equação aqui também, né, eu marquei a primeira, agora a segunda aqui, o V de X, também está dizendo justamente o que está no primeiro parágrafo. Ele só traduziu o primeiro parágrafo em forma de equações. Olha só. Sabe-se que o custo total de produção CX e o valor total obtido com a venda das embalagens VX, sendo X um número natural, podem ser modelados pelas funções. Beleza? Até aqui, só entendimento. Para alcançar o lucro mínimo, o que é lucro? Lucro é igual ao total de venda menos o custo total. Beleza? Então, sempre que eu vendo menos o que custou, é o meu lucro. É o que eu consegui lucrar. Esse lucro mínimo é igual ao custo fixo inicial mais 100. Qual é o custo fixo inicial? O custo fixo inicial são os 400. Ele mesmo explicita isso aqui. Então, ele está dizendo que o lucro... Então, já vamos colocar quem é o lucro. Esse Vx menos C de X, então o lucro é igual a Vx, 6x, menos o custo. O custo é 400 mais 3x. Bota o parênteses porque o menos tem que pegar tudo. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Para alcançar o lucro mínimo igual ao custo fixo, qual é o custo fixo? 400. Esse problema aqui é mais interpretação do que a conta em si, vocês vão ver que sai fácil. Mais 100. Então ele quer que esse lucro seja 400 mais 100, ou seja, 500. Qual é a quantidade que tem que ser produzida, né? Que tem que ser fabricada? É só achar o X, porque o X já é esse valor, que é um número natural, uma quantidade, né? Não tem como ser fracionário. Então, vamos lá. Essa parte aqui é a equação a ser resolvida. Então, ó, 6x menos 400 menos 3x é igual a 400 mais 100, 500. 6x menos 3x, 3x, soma 400 dos dois lados, aqui vai cortar e aqui vai dar 500 mais 400, 900. Logo, x é igual a 900 sobre 3, que dá 300 embalagens. Letra C. Então, essa aqui era mais realmente a interpretação, depois a equação é uma equação do primeiro grau simples. Questão 32. Um conjunto A é composto de 8 números inteiros. Sobre seus elementos, sabe-se que a média dos dois menores é 64. Deixa eu só anotar aqui rapidinho. A1, A2, A3 e assim vai até A8. Ele disse que são 8 números inteiros, tá? A média dos dois menores é 64. Eu vou chamar a média de M, tá? M2, a média dos dois menores, é igual a 64. A média dos três menores é igual a 68.
e a média dos 4 menores é igual a 72. Admita que as médias mantenham o padrão acima, formando uma PA até a média dos 8 elementos do conjunto A. Então, M5, M6, M7, M8, a gente vai fazendo os cálculos e vai achando as médias se a gente quiser. O maior elemento do conjunto é, então ele quer saber o A8. Bom, a forma mais fácil que eu vi de fazer é a seguinte. Vamos raciocinar junto comigo, tá? A média dos 2 primeiros não leva em conta o A8, dos 3 também não, dos 4 também não, e assim vai. A única média que leva em conta o A8 é a média dos 8. Então eu tenho que chegar pelo menos até quanto é a média dos 8 para a gente começar a ver alguma coisa. Como isso aqui segue uma PA, daqui a aqui variou 4, daqui a aqui variou 4. Poderia se fazer por fórmula para chegar até o M8, mas caramba, são poucos, né? Então vamos na mão. M5 é igual a 72 mais 4, 76. M6, média dos 6, é 80. Média dos 7, 84. E a média dos 8 é igual a 88, tá? Bom, o que é a média dos 8? A média dos 8 é A1 mais A2 mais um monte mais A8 sobre 8, que são 8 termos, e isso é igual a 88. Então isso aqui nada mais é do que a soma dos 8 termos, o que está aqui no numerador. Então eu posso calcular a soma dos 8 termos, que eu posso chamar de S8. Então daqui eu também tiro que o S8, né, a soma dos 8 termos, dos 8 números inteiros que estão lá, é igual a 88 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 8, 64 e 6, 70. Então a soma dos 8 termos é 704. Tá. Mas como é que eu vou achar o A8? Ora, se eu tivesse a soma dos 7 termos, eu resolvo. Porque aí eu tenho a soma dos 7 somada ao A8 dá isso aqui. E como é que eu posso ter a soma dos 7? Ora, aqui eu tenho a média dos 7, 84. Então, se a média dos 7 é 84, a média dos 7 nada mais é do que a soma dos 7 dividido por 7. Logo, a soma dos 7 vai ser igual... Qual é a média dos 7? 84. 84 vezes 7, que é igual a quanto? 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 8, 56, 58. Olha só, então o que eu sei é que a soma dos 7 mais o A8 dá a soma dos 8. O que eu sei é que 588 mais A8 é igual a 704. Como é que eu faço aqui? A8 é 704 menos 588. A8 é igual a 704 menos 588. 14 menos 8 dá 6. 9 menos 8 dá 1. 6 menos 5 dá 1. 116, letra B. Entenderam o raciocínio? Dependendo do que ele pediu, você vai até onde consegue uma fórmula que tem a ver com ele e aí depois tenta raciocinar em cima disso. Legal? Próxima. 33. Observe os 4 primeiros elementos de uma sequência de figuras formadas com quadradinhos. Elas estão aqui, tá? Quadradinho, depois 3, 5, 7. Essas figuras seguem um mesmo padrão, ou seja, cada uma tem 2 quadradinhos a mais que a anterior. Você pode ver que aqui era 1, aí ele botou um para cá e um para cá. Dessa aqui eu botou mais um para cá e mais um para cá. Então aqui eu tenho 1, 3, 5, 7. E assim vai. O número total de quadradinhos necessários para formar as 17 primeiras figuras, então
eu vou chamar um n aqui de 17, dessa sequência é, bom, essa sequência vocês podem ver, né, a variação, variou 2, variou 2, variou 2. Ou seja, ela é uma PA. É uma PA de razão 2 e ele quer saber o número total para 17 termos. Então a gente vai ter que usar duas fórmulas aqui. Então a fórmula da soma dos n termos é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes o n sobre 2. Essa é a fórmula da soma dos n termos. Mas eu vou precisar do enésimo termo, seria o 17º. Então eu tenho que saber também a fórmula geral, né, do termo geral de uma PA. Então a fórmula do enésimo termo é primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Basicamente são essas fórmulas que você deve saber. Eu sempre disse, né, que eu não gosto muito de questão de decorar fórmula, mas tem algumas fórmulas que na prova ajudam. Então, fórmulas de PA é bom saber de cabeça para sair mais rápido. Dá para sair e deduzir isso na hora? Dá, mas o tempo pode ser complicado. Se vocês quiserem até que eu faça a dedução dessas duas fórmulas, não é tão difícil assim, eu faço em um vídeo à parte, tá? Mas vamos fazer aqui. Então, primeiro calcular o AN. Quanto é o AN? O AN vai ser igual ao A1, qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 1. 1 mais n menos 1, ou seja, 17, menos 1 vezes a razão. A razão é 2. Então, isso aqui dá 17 menos 1, 16, vezes 2, 32, mais 1, 33. Então, o último termo, né, o 17º termo é 33, beleza? Agora tem que calcular a soma. Quanto é que é essa soma? A soma nada mais é que o primeiro termo, 1, mais o último termo, AN, 33, eu calculei aqui, que multiplica N, 17, dividido por 2, tá? O 2 está aqui na fórmula. 33 mais 1, 34. 34 dividido por 2, 17. Então, isso aqui é 17 vezes 17. Quem sabe os quadrados de cabeça sabe que isso aqui é 289. Se não sabe, é só fazer a continha, vai dar 289, letra B de bola. Vamos agora à questão 34. Uma urna, essa questão aqui é de probabilidades. E eu, antes dessa prova, dei algumas dicas do que poderia cair e com o que eu dei de dica, dá para resolver ela. Vocês vão ver. Uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Então eu tenho as bolas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Cada bola tem um número. Que serão sorteadas por duas crianças para formar um número de 2 algarismos. Então eu tenho o primeiro número que é sorteado e o segundo número que é sorteado. Cada criança retira ao acaso uma bola dessa urna. O algarismo das dezenas será a primeira bola a ser retirada. Então aqui é a primeira bola e o algarismo das unidades a segunda bola. Isso aqui vai formar um número. Se o número formado for par, então se esse número aqui, vamos colocar as condições, for par, ganhará um picolé a primeira criança que retirar a bola da urna. Então quem ganha será a primeira criança, que sorteou justamente a primeira bola. Se for ímpar, ganhará a segunda criança. A segunda que vai ganhar. A probabilidade da primeira criança ganhar o picolé é... Então, eu quero saber a probabilidade da primeira ganhar. Para a primeira ganhar, o segundo número tem que ser par, porque para esse número ser par, basta que o segundo dígito, né, o segundo algarismo, ou seja, o algarismo das unidades, seja par. Então, isso aqui acontecerá se o segundo algarismo for par. Então, a gente tem que ver em que situações o primeiro ganharia. O primeiro ganha, a primeira criança, né, ganha. Se sair, o que importa é que saia par da segunda vez.
Então pode sair um número par da primeira ou um número ímpar na primeira, que ele ganha sendo par o último. Então vamos calcular essas probabilidades. Essa aqui, vamos lá, qual é a probabilidade do primeiro ser par? É sempre probabilidade o que que é? O número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Vamos lá. Casos favoráveis, quantos números pares tem aqui? 1, 2. Sobre casos possíveis, 5. Aí ele tirou uma dessas bolas aqui, ou a 2 ou a 4. E agora eu vou usar a questão da probabilidade do produto, ou seja, vou ver qual é a probabilidade do segundo dar par e multiplicar. A probabilidade agora do segundo dar par, eu já usei um dos pares no primeiro sorteio, então eu só tenho um par. Um dentre 4, porque agora só tem 4 bolinhas. Então essa primeira opção está aqui. A outra forma dele ganhar é, se eu tirar ímpar, ou seja, eu tenho 3 opções em 5, e multiplico caso de par. Como eu tirei um dos ímpares, agora eu tenho 2 pares entre 4 bolinhas. Ok? Isso aqui dá 2 sobre 20, isso aqui dá 6 sobre 20. Ele ganha nessas duas situações, então eu tenho que somar numa ou noutra. Ou noutra, tem que somar. 2 mais 6, 8 vinte-avos. E aí ele fala que quer em percentual. Uma forma de transformar isso em percentual é transformar o denominador em 100. Então eu vou multiplicar por 5 em cima e vou multiplicar por 5 embaixo. 5 vezes 8, 40, sobre 100, 40%. Letra A. Bom, espero que tenham ido bem na prova da UERJ. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal ativando as notificações para você ser avisado de novos vídeos importantes como este. Ah, e aqui ao lado eu coloco esses 2 vídeos onde eu indiquei os pontos importantes de geometria e de probabilidades para as provas da UERJ. E quem sabia esses pontos faturou as 2 questões que caíram sobre esses assuntos. Um grande abraço!